alto, fala jovem, fala e vem falando de propósito. Senac. Imagina que você foi o último a chegar numa festa, já estava todo mundo lá conversando, integrado, e você quer encontrar também o seu grupo, quer chegar ali, bater aquele papo, fazer uma amizade, mas você não sabe muito como agir. E às vezes é assim que a gente se sente, principalmente no primeiro dia de emprego, num lugar novo, diferente. A gente não sabe como se aproximar daquela galera que já está há um tempo ali convivendo. E hoje, esse é o nosso assunto aqui no podcast Falando de Propósito. Eu sou Ana Letícia Magá, mas você pode me chamar de Magá. E eu tenho 2 convidados muito especiais para mostrar pra gente como causar essa boa primeira impressão. Hoje eu tô aqui com a Aldenira Mota, autora do livro Liderança que Move, como desenvolver soft skills e engajar equipes de alta performance. Tô até com um livro aqui, muito obrigada. Eu amei. Seja muito bem-vinda. Obrigada, vai ser ótimo. Vai ser muito bom. E a Aldenira, ela é escritora, palestrante, consultora, mentora em educação comportamental e emocional. O livro dela é recheado de dica. Quem dera que tivesse isso aqui quando eu comecei a trabalhar. Eu ia amar. E a gente tem o nosso convidado, João, aqui com a gente também. E o João é Agile Coach na Globo. Mas ele começou a trabalhar lá em 2022. Num programa de jovem aprendiz organizado pelo Senac Rio. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Vamos nessa. Vamos embora. E aí, gente, causei uma boa primeira impressão? Total, maravilhosa. Tá no lugar certo, fazendo a Gostei, coisa fiquei certa. contagiado aqui, Então, tá? eu quero saber de vocês. Quando vocês começaram, assim? Me conta uma história. Quero saber história de primeiro emprego, assim. Me conta como foi a sua primeira chegada, primeira impressão. Porque o primeiro emprego, muitas vezes, é o primeiro tudo, né? É primeiro tudo. E aí, como que foi pra vocês? Vamos começar com a Aldenira. Bom, a minha história eu acho que é surreal, assim, vocês não vão encontrar isso no dia a dia. Eu sou de Rondônia e sou a 11ª filha de um casal ali, enfim. E com 15 anos de idade, eu estava fazendo meu primeiro estágio numa escola pública que eu estudei a minha vida toda. Então, fui fazer o meu primeiro estágio. Cheguei no estágio, no segundo dia, a professora faltou. Estágio em magistério, educação. A professora faltou, a diretora da escola que me conhecia falou assim: Aldenira, você não quer pegar essa turma para você dar aula? Eu, doida para querer trabalhar, para conseguir meu primeiro dinheiro, meu salário, não sei o que. Eu falei assim, claro que eu quero. E era uma turma de crianças repetentes há 3 anos. Eles estavam ali, desafio. Era caótico, mas eu só pensava no meu primeiro emprego, aquela empolgação de ter o meu salário. Inclusive, foi minha mãe que assinou a carteira de trabalho e eu comecei. Mas ali, como que você pensa que vai chegar numa empresa? Que o RH vai te chamar, que vai dizer o que você vai ter que fazer e tal, mas não. Eu comecei cheguei chegando, não porque eu queria, porque era necessário. Aquelas crianças subiam, eram situações, o que eu vou fazer aqui? Faltava a didática, faltava o conhecimento total. E aí eu criei a minha estratégia. Porque ninguém chegou para me explicar o que eu tinha que fazer, os processos, nada disso. A minha estratégia foi ir com essas crianças até a casa delas, para saber e conhecer a história de vida de cada uma, para entender por que elas se batiam, por que elas se xingavam, por que elas não aprendiam, porque tinham 3 anos que elas estavam na mesma série e elas não aprendiam, era a 3ª série, que hoje é o 3º ano, né? E aí eu comecei a fazer isso, fui entendendo, fui me relacionando com as crianças, conquistando a confiança delas. E, além disso, foquei no que eu acreditava, que é no ser humano. Vocês conseguem, vocês vão conseguir, vocês vão aprender a ler, vocês vão... O conhecimento vai levar vocês a outro lugar. Eu fui nessa pegada, porque era o que eu acreditava. E também exigia deles o quê? A tarefa pronta, eu corrigia caderno por caderno e só saía para ir embora depois que copiasse a tarefa do quadro. Eu não deixava mole, não. E como você sentiu que se você foi recebida pelas crianças e pelos pares? Como foi a sua primeira impressão, assim? Os pares, para falar a verdade, eu nem lembro muito, porque como já tinha 3 professoras que tinham passado, ninguém queria estar com essa turma. Então, assim, eu não fui recebida assim para falar, olha, faz assim, faz assado, tem plano de aula, tem... Não, ninguém falou, não falou. Então, eu me apeguei ali com aquela turma, com aquela realidade que eu tinha. E acho que hoje, me conhecendo bastante,
eu acredito que essa minha vontade de realizar, de propósito, de legado, que desde criança eu já tinha, mas eu não tinha clareza. Então, acho que foi nessa direção que... E as crianças, elas me testaram muito. A Me criança é testaram fogo. Criança é- demais. E aí eu fui conquistando. E ano passado eu estava fazendo uma live e chegou uma pessoa e falou assim, professora... E eu falei assim, gente, de onde? Que eu já dei aula em vários lugares, né, no Brasil. E de onde? Aí eu falei assim, olha, desculpa, eu não estou lembrada quem é você e tal. Aí ele falou assim, eu sou da sua primeira turma. Ai, Você gente, tinha nunca 15 esquece. anos. E eu falei assim, gente... 15 anos? Eu tinha 15 Ela anos. tinha 15 Não, eu anos. sei. Eu tinha. É que agora que caiu a minha ficha, porque com 15 Caraca. anos, eu acho que o que eu tava fazendo nessa Nem vida? lembrava. Com certeza não estava dando E aula. ele tinha 13. Olha, era uma E aí, proximidade até. E ele contou que ele se apaixonou por mim, da Menina. época. Gente, Só que aí ele falou assim, aí eu falei assim, aí eu expliquei pro Essa pessoal primeira da live. impressão aí foi impactante. Aí eu expliquei pra live, gente, essa minha primeira turma, assim, uma turma de crianças que estavam no terceiro ano, 3 anos. Ele falou, pois é, professora. Aí ele escreveu no chat, né? Agora, essa criança que você pegou lá, hoje fala inglês, fala francês e fala italiano. É incrível, Hoje eu tenho uma né? empresa. E eu falei assim, gente, e foi Valeu a você que me pena. inspirou a gostar de ler e buscar o conhecimento. Muito legal. Então, assim, essa foi a minha primeira experiência. Se você falar assim, foi ótima, foi bem desafiadora, mas foi ali que eu me apaixonei pela educação e vi que eu estava numa direção certa, né? Muito Mas legal. isso acontece É. na vida real, assim, das Exato. pessoas Olha, chegarem num lugar e não ser Em apresentadas. Hollywood, tem filme falando sobre isso. daria Né? um outro livro. Na vida real, não tem tantas histórias como essa, com É, né? certeza. Tem que virar filme, porque eu acho que essas histórias são sempre de transformação. João, você tem uma história de primeira impressão, assim, de quando você chega num lugar, sentir que se você foi... Se sentiu abraçado pelo grupo, ou se sentiu assim, ih, meu Deus, um peixe fora d'água. Não, e é bem bacana, né? Porque você trouxe a minha experiência como jovem aprendiz. E eu acho que é o comum, assim, de muitos jovens que estão estão se inserindo no mercado de trabalho, né? E aí, falando um pouco sobre a minha perspectiva de quando eu entrei como jovem aprendiz na Globo, principalmente entrando como jovem aprendiz, a gente fica muito nessa ótica de, poxa, eu tô aqui embaixo e as pessoas já estão ali, poxa, superiores a mim, né? E eu fiquei muito nervoso, assim, ansioso e muito preocupado sobre, tipo, tenho que entregar alguma coisa, né? E aquele sentimento de, por semanas, eu tô aqui aprendendo e eu não tô fazendo nada, aquele sentimento de improdutividade e que eu ficava muito ansioso com isso, né? Mas foi muito bacana porque tem uma história legal, assim, porque eu ficava muito numa área que era de alocação dos editores de vídeo, né? Lá na Globo. E aí, por eu estar aprendendo ali, o meu gestor, ele falou assim, cara, o que você pode fazer que pode ser interessante para o seu crescimento? Vai lá, eu vou ver qual editor que está aqui e você cola do lado dele para você aprender, né? E eu ficava lá aprendendo, passei algumas semanas, assim, só aprendendo ali, entendendo como é que funcionava, toda a parte de backstage do vídeo. E aí foi engraçado porque teve uma situação, assim, durante um programa que eles editam para ir ao vivo, enquanto o programa tá rodando, e ele chegou para mim, assim, o editor, ele falou assim, olha, eu vou ali buscar um café, como eu já te passei aqui as coisas para você fazer, vai editando ali, eu vou ali buscar um café. Nunca vi um café tão demorado na minha vida. Não, e o mais legal é que quando ele retornou, ele falou, olha, o produtor tá lá embaixo, lá onde está sendo gravado ao vivo, já tá falando, ó, tá atrasado, vambora. E eu assim, nossa, sou jovem aprendiz aqui, mas assim, a gente também é moldado sobre esses momentos de pressão, sabe? E pra mim foi assim, é um momento que me deu uma oportunidade e que eu tava ansioso, mas mesmo assim ele confiou em mim e a gente conseguiu ali, naquele momento, finalizar. E quando vocês estão agora com equipes, né, com pessoas chegando, como que vocês têm, assim, já um filtro de primeira impressão? Vocês olham e dão aquela analisada nas pessoas? Como que vocês funcionam esse olhar de vocês para o outro? Bom, essa pergunta que você fez, eu só queria complementar aqui o que o João falou e o que você trouxe, né? Na minha fala e na dele, a gente falou de uma palavra que é muito importante nas relações, que é a confiança. Perfeito. Né? Então, eu confiei nas crianças, que eu precisei trabalhar a confiança deles em relação a mim e também o líder dele
primeiro apoiou ali para ele trabalhar junto, mas depois ele confiou, então trouxe o desafio e ele também se foi desafiado e entregou. Então, essa questão da confiança, ela é muito importante, né? Acho que a gente trazer isso como até uma sugestão, uma dica para quem tá ouvindo, como estabelecer essas relações. Às vezes não é nem tanto a capacidade técnica que você faz, mas é o que você mostra para que as pessoas possam você confiar no outro e o outro confiar em você. E aí é um caminho que é muito mais gostoso, né? Mais prazeroso para se trilhar. E né? essa confiança, eu acho que ela começa também nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. E a gente estava conversando um pouco antes aqui, foi interessante que a gente estava falando de primeiras impressões, e a Aldanina já trouxe já perfis, né? Olhou para mim e falou, não, acho que o seu perfil... E eu queria que você contasse um pouco esse olhar de primeira impressão a partir da sua experiência. Qual a primeira impressão que eu te passei, por exemplo? Ah, você é influenciadora. Tem um perfil influente, né? Então, essa pessoa que tem um sorriso leve, uma pessoa que está sempre para cima, que quer motivar o outro, que quer falar das suas ideias, não para julgar o outro, mas falar o que você pensa. Então, claro que você tem um perfil influente. Eu não posso dizer que é só esse perfil, porque eu não fiz o diagnóstico, mas tem esse perfil muito da influência da criatividade, da inovação, da ousadia, né? E existe uma análise, assim, para conhecer as pessoas nessa primeira impressão? Existe. Até a consultoria de perfil comportamental, no livro eu trago uma parte sobre os perfis, que eu acho que vale a pena ler, porque é importante você se conhecer, se autoconhecer, para você potencializar as suas forças, mas também é importante você conhecer o outro, para entender como ele age, né? Por exemplo, a primeira impressão é que fica, né? Quando você vê a primeira impressão, a partir do seu ponto de vista, você pode gerar um julgamento e nesse seu julgamento, esse pré-julgamento já coloca a pessoa em um lugar desafiador, né? Que a confiança, não, pelo seu ponto de vista, essa pessoa não é tão confiável. Mas você se abriu para também perceber essa pessoa que chega. É claro que existem técnicas hoje que eu não sabia, nem o João sabia, acredito que você também não. Quando a gente foi para o primeiro emprego, existe. Então, hoje eu trabalho muito isso, eu desenvolvo muito isso. Mas na nossa época não tinha. Então, a gente chegou com o que a gente tinha. Perfeito. Então, a gente pode lapidar essa primeira impressão, porque ela fica. Isso é uma questão de neurociência. Nos 90 segundos, você diz se você confia ou não naquela pessoa. Então, se você estiver preparado para aquilo, chegar olhando no olho, sorrindo, com a postura mais aberta, né? Sem ficar muito fechado. Vai cumprimentar alguém, direcionar o seu corpo na direção da pessoa, mostrar a palma da mão, uma coisa simples. Mostrar a palma da mão? Oi, tudo bem? Muito legal. prazer. Né? Então, quando você faz isso, lembrar do nome das pessoas. Por exemplo, eu tenho maior dificuldade. Eu acho que deveria ser legalizado, todo mundo anda de crachá. De crachá também. Seu nome pendurado aqui ajudaria super. A mim também. João, sua memória é boa? É boa, mas assim, às vezes, em alguns momentos, ela falha. E às vezes esses momentos, os momentos que eu mais precisava lembrar. Precisava pra causar essa boa primeira impressão. E pra você, a primeira impressão é a que fica? Olha, assim, e até de acordo com o que a Aldenira falou, eu acho que antes de você falar, o seu corpo, a sua postura fala por você mesmo, né? Então, assim, até pegando um gancho nessa questão da festa que a gente falou, de ser o último a chegar na festa, é muito o sentido de que às vezes a gente tem que chegar numa postura um pouco assim, de entender o ambiente, de analisar o ambiente. Da mesma forma que as pessoas também estão analisando a gente. Então, é muito uma postura tipo assim, calma aí, eu tenho que entender com quem eu posso me abrir um pouco mais, com quem que às vezes eu tenho que ter um pouco mais de preocupação. Vamos conversar um pouco sobre isso? Eu acho que eu vou me expor. Eu acho que eu vou me expor, menina. Porque eu sou o Golden. Então, eu já chego no ambiente e aí tal. Eu acho que eu cresci com aquela ideia de que as pessoas são sociáveis, são amigas, são abertas. E se a gente fizer um grande lanche coletivo, uma gincana? E aí? E na minha vida nem sempre foi assim. Exato. Às vezes eu cheguei em ambientes que eu esbarrei em perfis assim, que são mais fechados, ou pessoas são mais sérias, eu sou palhaça. Então, já aconteceu comigo de encontrar essas arestas. Então, vocês estão falando mais sobre esse chegar devagar, chegar com atenção. O que é chegar devagar? Conversa com o João aí, me conta. Bem, assim, eu acho muito no sentido de também
estar disposto a se relacionar, entender as pessoas, né? Eu acho que quando a gente chega um pouco ansioso, assim, na festa, assim, talvez seja um pouco do seu perfil chegar, assim, conversando, né? Um pouco mais espontâneo. Mas eu acho que um ambiente que já está formado, né? De pessoas que já estão há um tempo juntos, é importante você chegar, entender, cumprimentar as pessoas, você ser aberto, né? A ouvir, a conhecê-las, né? É muito interessante porque, assim, é um ambiente que já está formado e a gente precisa, às vezes, quebrar um pouco o gelo, sabe? E esse quebrar o gelo que leva essa preocupação que muita gente tem, né? Então, é um pouco nesse viés aí. Existe alguma estratégia, assim, de quebra-gelo pra gente chegar no ambiente e ir conquistando nesse ritmo um pouco mais calmo? Eu penso que existe aquelas... eu até coloquei aqui no meu roteiro, a ansiedade de impressionar. Eu acho que, às vezes, dependendo do perfil, ele tem a ansiedade de impressionar e causar, né? Dizer, olha, que pessoa legal, ela veio para contribuir, nossa, como ela é comunicativa. Né? Então, essa ansiedade faz com que a gente também vá numa velocidade que você não conheceu o contexto, como o João está falando, né? Então, acho que mais do que ter ansiedade de impressionar, é importante você ter a curiosidade de compreender o ambiente. Muito bom. E quando você tem a curiosidade, você faz perguntas. Isso é bom, isso é Então, essa ótimo. estratégia ela é muito boa, porque a pergunta, qualquer perfil consegue. Mesmo os o mais reservado, quanto mais expansivo, ou mais direto, ou mais cauteloso, ou mais organizado, planejador. Então, vá para esse lugar curioso. Curioso para compreender, para conhecer pessoas. E faça perguntas. Faça perguntas. Oi, qual é o seu nome? Qual área você trabalha? Eu cheguei hoje aqui, meu nome é Aldenira. A gente vai trabalhar na mesma área. Você conhece alguém da área que eu vou trabalhar? Como é que acontece isso aqui? O que é essa festa? O que está acontecendo hoje aqui nessa festa? Faz parte, todo ano vocês fazem, que legal! E o que vocês estão comemorando? Quando você tem a curiosidade de compreender, você faz com que as pessoas se abram, né? Mesmo se você for relacional, você vai chegar no nível mais próximo, né? Você vai sair de lá já dizendo, nossa, fiz já um amigo, né? Ufa! Já fiz um amigo. Mas aquele que não tem essa perspectiva, mas ele vai conhecer o contexto, ele vai conhecer os processos, o outro vai saber quantas vezes isso acontece ao ano, o outro vai saber qual o objetivo daquilo, porque o dominante quer saber o resultado. Por que está acontecendo essa festa, né? Perfeito. Então, a pergunta é uma estratégia muito interessante. Saber fazer perguntas, perguntar. Então, isso faz com que todo mundo goste de falar sobre si. Então, mostra que você está curioso em compreender. E eu acho que também tem um mix de grupos, às vezes, quando a gente está chegando num lugar novo, que tem, para mim, dois tipos de equipe que tem desafios diferentes para você se integrar. Tem a equipe que é muito amiga. Todo mundo se ama e já é uma família, e você chega novo ali. E tem aquele perfil de equipe que é todo mundo desunido. E aí você chega ali, às vezes tem uma fofoca, um falando do outro e tal. João, equipe unida. Vou deixar para você a equipe unida. Como você chega para se integrar quando tá todo mundo já super amigo e galera? Tem os dois lados da moeda, né? E assim, olhando muito para esse time unido, né? A gente acaba tendo uma visão um pouco de que as pessoas estão mais fechadas, né? Assim, é muito aquele ciclo de pessoas que se conhecem fora do trabalho, que saem, vão para algum lugar, faz um happy hour. Interna. Isso aí, um já conhece, já foi na casa do outro. Então, assim, existe, óbvio, que uma certa barreira pra gente conseguir romper isso, mas eu acho que vai muito de encontro com essa relação à curiosidade, né? A pergunta, e aconteceu muito no meu caso, quando eu entrei como jovem aprendiz na Globo, é de você chegar num ambiente, às vezes você perguntar alguma coisa e tentar conectar pontos de afinidade. Assim, foi muito próximo com os meus pares que eu tinha lá no trabalho, que era a galera muito gostava de futebol. E eu cheguei, futebol, normalmente. Aí o pessoal tava ali no corredor tomando um café, mas sei lá o que, o jogo de ontem, e eu cheguei, poxa, mas eu assisti o jogo de ontem também, eu já complementei, e assim, não foi uma coisa forçada.
já cheguei, assim, comentei, não, porque aconteceu isso, a pessoa, pô, legal, bacana. E assim, cria-se um vínculo um pouco mais próximo. E aí, de poucos em poucos, você vai se aproximando daquele grupo. E assim, eu sou o time unido, tá? Eu gosto, assim, de bagunça, eu gosto, assim, vamos sair, vamos comemorar, né? Ter esse ambiente, esse laço, né? Porque muito se fala do trabalho e a vida pessoal, né? Pra mim, assim, eles andam muito próximos, muito lado a lado. Então, é importante você também criar esse elo, né, com as pessoas que eu acho... E agora eu quero saber, então, do outro lado. Você chega na equipe, é fofoca. Todo mundo falando de todo mundo. E você é a pessoa nova ali. Parece que cada um quer te colocar de um lado, ver onde você vai entrar. Qual a sua dica para se integrar num ambiente assim que já tá meio desintegrado? O João, ele foi para um caminho bastante interessante, que foi buscar os pontos de conexão. Né? Isso é fundamental, você buscar os gostos das pessoas, o que elas gostam de fazer, o que elas gostam de comentar. Então, a estratégia foi excelente. E quando você chega num ambiente desse, o mais importante é você saber quais são os seus valores. E como que você chegou para contribuir com aquele grupo. Você não está chegando para ser servido, você está ali para servir com seus dons, com seus talentos, com seus valores. Então, a fofoca, ela é algo que ela pode te trazer muito problema, porque pode já existir ali, mas você está num lugar vulnerável, você está chegando. Você não está no mesmo nível de amizade, ou então até de desunião. Você não está, você está chegando. Dependendo do que você comenta e com o que você se junta, você pode se queimar naquele momento. Então, ter os valores muito claros e respeitar. O respeito é fundamental nessas relações. Respeitar, se respeitar e respeitar o outro. Então, algumas... O que eu perco, o que eu ganho entrando nessa fofoca? E o que isso faz nesse ambiente? É o ambiente que eu quero trabalhar? É isso que eu quero? Mas quais são as minhas forças e como eu posso contribuir? Então, às vezes, o silêncio é melhor. Né? Você fazer cara de paisagem. Você, ao invés de falar de alguém, você perguntar um outro assunto. Como é que vocês trabalham isso assim, assim? Né? Ou então, falou mal de alguém. E o que ele tem de bom para oferecer? O que faz ele ser mantido aqui na empresa? Quais são os valores da empresa? Que cultura a empresa tem que faz com que essa pessoa esteja aqui dentro? Então, você sai sem entrar no conflito, mas você sai respeitando os seus valores. Por isso que é muito importante o que eu estou... Por que eu quero esse meu primeiro emprego? Porque o primeiro emprego é uma vitória, mas a sua trajetória é o que vai dizer o que você vai construir ali dentro. Perfeito. Então, você precisa saber muito bem o que você quer, e como você quer trilhar essa jornada e o que você quer construir nessa jornada. E eu acho que quando a gente fala sobre essa parte de primeira impressão e tudo mais, tem uma expressão que se usa muito, que é leitura de ambiente. Você tem que fazer leitura de ambiente. Você fica, meu Deus, ao invés de quando você está nas suas primeiras experiências ou chegando num lugar novo pela primeira vez, você fica, gente, como é que eu leio esse ambiente? O que está escrito no ambiente que eu não estou sabendo ler? João, como que se lê o ambiente? Olha, é muito no sentido de que, às vezes, a gente precisa também, como tá muito conectado com o que a gente comentou, né? De, às vezes, você chegar um pouco mais devagar, ter um perfil um pouco mais observador e analítico, né? De você entender, poxa, às vezes eu tô lá num lugar, será que eu vou poder jogar uma piada? Será que eu vou poder... Não, o ambiente é um pouco mais sério, eu preciso ouvir mais. É importante também, né? Você trouxe um ponto interessante sobre a curiosidade. A curiosidade, ela gera confiança, assim como a comunicação também é importante. E não só a comunicação. Para você se comunicar bem, é importante também você ter uma escutativa, né? E aí você, ouvindo, né, como que o ambiente está, como que as pessoas se portam naquele ambiente, a gente é capaz, né, de replicar isso pra gente, né? E conseguir adaptar para ter um bom senso ali. E nessa leitura de ambiente, às vezes a gente quer chegar já mostrando eficiência, como se a eficiência fosse a coisa mais importante para causar uma boa primeira impressão. Você acha que é a coisa mais importante? Não, eu não entendo que é a coisa mais importante, não. Eu acho que antes desse... Porque tem gente que quer ficar até tarde, quer mostrar serviço. Essa questão que você falou mesmo, né, João? Do seu primeiro... quer mostrar serviço, Agora, o mais importante é você entender que você está ali para cooperar, para trabalhar junto. Você está ali para somar.
Você não é a causa. O seu ego precisa ser lapidado ali, né? Você precisa dessa adaptabilidade que o João falou. Isso é uma soft skill muito necessário, né? Você saber flexibilizar e adaptar. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, porque você só consegue fazer isso com muito mais clareza quando você se conhece. Você, quando sabe, eu falo, eu sou uma comunicadora nata, comunicar para mim não é problema, mas eu tenho uma dificuldade, por exemplo, na organização, em esperar os prazos, ou então trabalhar dentro de regras e procedimentos. Isso faz com que você saiba o que você é bom para contribuir. Então, você está ali para cooperar, para somar com aquela equipe. E você, ao mesmo tempo, você sabe o que você precisa de ajuda. Perfeito. Para você poder pedir ajuda, saber o que você não sabe e falar, olha, eu te ajudo nisso, você me ajuda naquilo. Então, essa coisa de mostrar serviço, que as pessoas... Isso gera confiança. Quando você está ali para somar, quando você está ali para contribuir na equipe, é diferente de você querer mostrar o seu trabalho, o seu potencial sozinho. E isso é o que muitas empresas buscam, porque isso traz o quê? Pertencimento. Isso traz o quê? Compromisso. Mas, para isso, a empresa precisa deixar muito claro qual é o propósito que esse time tem. Perfeito. E eu acho que esse é um ponto que não é uma dificuldade do colaborador que está entrando, né? Porque a gente está aqui focando muito no primeiro emprego, mas muitas pessoas se frustram no primeiro emprego porque eles também não foram bem recebidos, orientados, dada a clareza de qual a cultura, quais são os princípios. E a cultura não é o que é escrito na parede, é o que é vivenciado. Perfeito. Então, somos cooperativas, somos unidos. União é uma... Mas a fofoca teoria, tá né? ali... Comendo solta. A competição tá ali, comendo solta. Então, a cultura a gente pode... tem que ser desenvolvido no dia a dia. Né? Então, eu acho que mais do que... eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que mostrar... Eu tenho que mostrar serviço de eficiência, eu tenho que entregar 10 relatórios no primeiro dia. Primeiro dia, não. É como é que eu posso cooperar, contribuir com esse time, para a gente crescer junto, para a gente ser um time relevante, que tenha propósito, um time de valor, que gere valor para a empresa, que gere valor um para o outro. Então, eu acho que é muito mais nesse caminho. E no início do nosso papo, o João estava contando um pouco sobre a experiência Jovem Aprendiz, que foi num programa organizado pelo Senac RJ. E muitas vezes o Jovem Aprendiz, ele é uma grande aula, né? Sobre essa entrada no processo, no mercado de trabalho, porque você começa mais cedo, e aí você tem também dentro do Jovem Aprendiz uma missão da empresa de guiar aquele talento, aquele jovem. Como que você acha que participar do Jovem Aprendiz contribuiu para quando você foi entrar na Globo, por exemplo, e conquistar a sua posição dentro da equipe e evoluir profissionalmente? Olha, eu diria que foi o ponto de partida, tá? Assim, para mim, quando eu tava pesquisando, assim, antes mesmo de entrar na Globo, né, eu tava... né, me inscrevendo em todo tipo de vaga, né? Porque eu acho que todo mundo chega um momento da vida que você começa a jogar pra tirar pra todo lado. Uhum. E assim, eu nunca me imaginaria, né, entrando na Globo, né? A gente nunca acha que é com a gente, né? A gente acha, não, porque com fulano aconteceu, mas acho que comigo não vai dar certo. Então, assim, eu tive que primeiro assinar o contrato pra depois acreditar que de fato estava lá. Então, assim, o Jovem Aprendiz, ele foi o pilar essencial, principalmente porque você tá ali pra aprender. Uhum. E quando você aprende, você erra e você tem a oportunidade de você aprender. Sim. E tem muitos profissionais hoje que às vezes acabam se prendendo muito ao sentido de, tipo assim, se eu errar, eu posso ser demitido, isso e aquilo. O Jovem Aprendiz é o lugar para você errar. Pra você errar, É o lugar muito para bom você isso. errar e você aprender. Então, Legal. foi um ambiente positivo para mim, porque foi onde eu conheci todo esse meio corporativo, de como tá na empresa, assim, como é que se portar. Então, foi muito positivo porque eu estava, assim, num ambiente acolhedor, né? E que te impulsiona. E olhando muito nesse perfil de profissional, eu acredito muito que existem diferentes tipos de profissional e principalmente um profissional que, às vezes, ele não é o expert em um determinado tema, mas ele é a pessoa que impulsiona a entrega do coletivo. É aquela pessoa que você fala assim, cara, se eu tiro essa pessoa daqui, todo mundo vai sentir, sabe? E aí você falou um pouco, quando você estava contando da sua experiência, sobre o lugar de errar. E eu acho que quando a gente quer causar uma boa primeira impressão, o erro, ele tem um peso 2. Porque você fica tipo, não posso errar, não posso falhar. O que você acha sobre o erro? Como que você lidou com isso ao longo da sua carreira? Que dica que você tem para dar?
Olha, e bacana, assim, até conectando um pouco da minha atuação hoje, que é como Agile Coach, né? Que é para falar da agilidade em si. A agilidade, ela traz um pouco sobre essa questão do erro, né? Que ela tá ali conectada muito à gestão da mudança. Então, por que eu trago isso para vocês? Porque o erro, quando a gente erra, a gente tem esse certo receio, sabe? Poxa, e agora? Você fica com medo. Só que Perdi tudo, acabou. a agilidade, Errei, ela game realmente over. traz um viés no sentido de, tipo assim, é importante você errar rápido. Para Como acertar. assim? Como assim, João, errar rápido? Para você, quanto antes as empresas, um profissional erra, mais rápido ele consegue corrigir a rota. Uhum. É mais fácil você errar no começo, que você consegue remanejar, principalmente uma jornada de profissional, como o Jovem Aprendiz, é mais fácil você errar no começo do que você percorrer um caminho e lá você não ter tanta margem de manobra depois com esse erro. Então, assim, João, você tá falando para você errar? Não, eu não tô falando para você errar, mas tô falando para você atentar-se aos seus erros e corrigi-los o quanto antes. E perceber que o erro também é uma parte do Faz processo parte. de aprendizado, Exatamente. Eu costumo dizer que se houve aprendizagem, não foi erro, foi processo. né? Perfeito. Né? Então, eu acho que é muito... Porque tem pessoas que ficam com medo de errar, então quer ser perfeito, quer saber de tudo. E não tem como. Nós não sabemos de tudo, ainda mais com a velocidade da informação e que as coisas mudam. Né? É muito importante a gente pensar, quando a gente fala de inovação também, o que não muda, que eu acho que é nesse lugar que a gente pode acertar mais, né? Assim, que são as relações, são os comportamentos, são suas atitudes, seus valores. Então, isso são coisas assim que podem te ajudar. Mas o erro, se você teve aprendizagem, ele foi processo de crescimento. E me diz uma coisa, qual inovação que não passou por processo de erro? Não Hoje existe. as empresas não existe, porque a inovação é o seguinte, você fez um caminho, depois você fala, isso aqui não ficou tão bom, você vai ajustar. Então, o que não ficou tão bom foi porque teve erro. Então, você ajusta. Quando você vai ajustando, você vai criando método. E a inovação, ela tem a ver com método. E para você criar um método, você tem que ter experimento. Perfeito. Então, a questão do erro, e ter um lugar onde você pode errar, sem o medo de errar, sem a pressão, né? Isso é fantástico. Perfeito. Então, esse projeto é muito, muito bom, né? E eu acho que todo mundo que está assistindo a gente agora poderia deixar um like para não cometer esse erro com o nosso episódio, que está maravilhoso. Então já deixa seu like, já comenta aí o que você está achando, deixa as suas perguntas também. E eu tô aqui com um livro na mão da Aldenira, que é um verdadeiro manual. Quando você abre aqui e vai olhando os capítulos e vai olhando tudo que tem escrito, tem muitas dicas. Olha só, eu abri aqui na página 66, olha o que tem escrito. Medo. Então, temos capítulo, inclusive, falando sobre o medo no trabalho. Aldenira, o que tem aqui no livro que a gente não conversou hoje e que você acha que vale a pena registrar nesse episódio? Não conversamos diretamente, né? A gente falou do autoconhecimento, a gente falou desses modelos mentais limitantes que ainda estão presentes dentro da empresa, como a fofoca, como esse julgamento. Nós também falamos sobre a comunicação verbal, não verbal, afetiva e assertiva, sem falar diretamente, liderança e trabalho em equipe. A gente falou de alguma forma, mas o que eu poderia dizer aqui que tem no livro, a gente não falamos de perfil comportamental, que também tem no livro, vejo que isso é fundamental hoje no ambiente corporativo, mas é descobrir qual é o seu estilo de liderança. Porque temos todo spoiler, ser me humano, conta. todo ser humano tem o seu estilo de liderança. Pode ser que o meu não seja igual ao seu. E não vai ser, por mais que a gente possa ter o mesmo perfil, as nossas trajetórias, as nossas conexões, os nossos gostos, interesses, valores são diferentes. Então, por isso que todo mundo tem potencial. Perfeito. Então, saber seu estilo de liderança e trabalhar a teoria ganha-ganha. Não preciso alguém perder para eu ganhar. Eu posso ganhar e o outro ganhar também. Eu brinco que quando descobrirem que o topo é plano, né? Não é assim. A gente iria muito mais longe, muito mais longe. João, sei que você tem recado pra gente também. Conta pra gente aí as suas experiências, o que você tem feito nesse território de carreira. Olha, assim, uma coisa que é importante, né, na minha trajetória desde quando eu cheguei na Globo em 22, né, uma coisa que conta muito é a maturidade. É o como você consegue se adaptar ao ambiente, você ter esses perfis de liderança e conectados, óbvio, com a maturidade. Eu acho que um recado muito importante para você que está assistindo
é a gente ter essa maturidade no crescimento. Porque eu acho que um dos pontos que fizeram, né, acredito muito isso, na minha efetivação e na minha evolução da minha carreira foi a maturidade. Né? Você entender que às vezes você, como eu volto a repetir, né, às vezes você não é o melhor tecnicamente, mas é um bom conjunto dos fatores, né? Você consegue manusear bem tecnicamente o que você faz e você também tem uma soft skill bem aprimorada. E também essa visão de olhar para si mesmo, olhar para dentro. Um profissional que é capaz de fazer isso, enxergar pontos de melhoria, é crucial, né? De você entender que você tem fortalezas, mas que você também tem pontos para você melhorar que não são... não é uma coisa ruim, mas são pontos que a gente consegue enxergar que a gente pode melhorar. Então, assim, olhando muito para minha carreira, eu vejo que ainda estou no começo, mas que, assim, uma trajetória muito de resiliência, de adaptação, sabe? Porque eu sentei como jovem aprendiz, né? Um ambiente, né? Como a gente falou um pouco da nossa conversa, de chegar e não entender muito, né? De ter que se portar, de se adaptar. Fui para um lugar mais de estagiário, que aí sim, de fato, eu já tinha um pouco mais de propriedade, mas ainda assim, né, aprendendo, né, e hoje, né, efetivado na Globo, mas muito com esse viés, né, de fato, de as pessoas, elas são promovidas e evoluem na carreira muito pautadas na soft skill. Perfeito. No relacionamento, sabe? No relacionamento. Às vezes ele é até o que é mais valorizado quando a gente fala de ambiente de trabalho. Sim. Atualmente é o que faz a diferença. E o que é soft skill? Só bem rapidinho aqui pra gente registrar nesse Habilidades episódio comportamentais. Habilidades, dá 3 exemplos aí pra mim. Ele falou adaptabilidade, comunicação assertiva, flexibilidade é uma que é muito importante na atualidade, aprendizado contínuo. Inclui uma pra mim, João. Eu diria muito no sentido da colaboração. Perfeito. E como que a gente faz para Você falou encontrar... resiliência também, Resiliência que é muito importante, né? Tem importante. várias, né? Enfim. Mas só fechando aqui o que o João falou, que se eu tivesse que dar uma dica para você que está aqui, seja um bom aprendiz. Porque não é só o jovem aprendiz. Eterno a gente aprendiz. precisa ser um eterno aprendiz. É aprender, desaprender e reaprender. Isso é o que vai fazer você ser um profissional da atualidade. Perfeito. É sempre estar com essa curiosidade de aprender algo novo, aprender sobre o outro, saber o que o outro tem, né, para te oferecer, e você também está ali disposto a oferecer. Então, seja um bom aprendiz. E como que a gente faz para encontrar vocês nas redes sociais? Buscando @Aldenira Mota. Aldenira Mota, você vai me encontrar no YouTube, você vai me encontrar no LinkedIn, Vai encontrar seu livro. no Instagram, vai encontrar meu livro no Google. Aldenira Mota é o que pode procurar. E você, O meu João? é @jgabrielgil no Instagram ou no LinkedIn. No LinkedIn eu sou mais ativo, né? E no Instagram eu coloco mais coisas pessoais aí. Mas prometo, quem sabe aí, já não seja o ponto de partida aqui. Muito obrigada por terem vindo, eu amei demais. E para você que está nos assistindo, deixe seu like, comenta e até o próximo episódio de Falando de Propósito. Vem falando de propósito, fala de educação, fala aqui. Vem falando de propósito, Senac.